Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um novo texto da reforma da Previdência já tramita na Câmara dos Deputados depois de um acordo entre os partidos da base aliada e a equipe econômica do governo federal. A versão é um pouco mais simples do que a aprovada em maio por uma comissão especial. Ela reduz o tempo de contribuição na iniciativa privada, mas mantém as regras de transição e as idades mínimas de aposentadoria no futuro. Os partidos governistas acreditam que, com os ajustes feitos, será possível obter a aprovação no plenário. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o procurador parlamentar, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Carlos Marum. Eu que agradeço o convite. Eu queria que o senhor explicasse para a gente os principais pontos que vem nessa proposta que foi negociada com os partidos da base. Veja bem, nós praticamente estamos nos atendo agora ao que é imprescindível e essencial. Ou melhor, essencial e mais do que isso, imprescindível. O Brasil precisa estabelecer uma idade mínima para sua aposentadoria. Nós vivemos mais, felizmente, e então é normal, é natural que tenhamos que trabalhar um pouco mais antes de nos aposentarmos, até para que o sistema se sustente. Então, esta é uma situação que se mantém na nova proposta, uma idade mínima que começa com 55 anos para homens e 52 para as mulheres, e 53 para as mulheres, e chega em 20 anos a 65 para homens e 63 para as mulheres. Então, essa é uma questão que nós temos que estabelecer, temos que ter coragem de encarar esse desafio, que é convencer as pessoas desta necessidade. Claro que não é fácil você dizer para uma pessoa, você tem que trabalhar mais. Eu estou digamos, votando favoravelmente, sendo um dos protagonistas de uma alteração na legislação, que vai fazer com que eu trabalhe um pouco mais. Mas isso é necessário, então nós mantemos isso. Até porque nós vemos nisso, nesta questão da idade, um privilégio. Você sabe que os mais humildes se aposentam com 65 anos. Os mais humildes se aposentam com 65. Aí você vai ver a média de aposentadoria, 58, 57, a média de idade, 58, 57 anos. Ora, se os mais humildes se aposentam com 65 e a média é 57, 58, tem muita gente boa, não tão humilde, que ganha bem e que se aposenta com 52, 53. Isso faz com que a Previdência brasileira seja o maior sistema de transferência de renda do mundo, de pobres para ricos. Né? É uma coisa completamente perversa. Você tira o dinheiro dos mais humildes e dirige esse dinheiro aos mais abastados, que permanecem 20, 30 anos aposentados ou mais, recebendo uma renda de 30 mil reais ou mais, enquanto o trabalhador mais humilde trabalha até os 65 anos e recebe uma aposentadoria de um salário. E ainda, para cobrir esse déficit, nós temos que tirar o recurso da habitação, da saúde, da educação, da segurança, questões que impactam muito mais as pessoas mais humildes. Então, é um recurso que sai dos mais humildes duas vezes, tanto no momento em que se paga, quanto no momento em que ele faz falta em outros setores. Então, esse é um privilégio que nós entendemos que não é justo e ele está mantido nessa nova proposta. A outra questão é equiparar as regras previdenciárias do trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador, com o servidor público. Agora, hoje o servidor público já também contribui para o teto. Quem entrou a partir de 2013 já recebe aposentadoria pelo teto, né? E ainda assim vai ser mantido, né, essa regra? Na verdade, isso nós estamos falando de 2013, o Brasil não tem condição de segurar essa situação mais 30 anos até que isso efetivamente comece a mudar. Inclusive, eles contribuem pelo teto do salário que eles recebem, não Sim, pelo teto da Previdência. Da Previdência, né?
E isto resulta num grande déficit previdenciário localizado naqueles até servidores públicos mais aquinhoados. Quer dizer, quem entrou a partir de 2013 realmente já faz parte de um novo regime previdenciário. Mas os que entraram antes de 2013 foi ontem. Quer dizer, o Brasil não consegue existir mais 30 anos com essa regra da forma que estava. De pessoas se aposentando ainda com 52 anos, 51, vivendo com tranquilidade mais 30, 40 anos, né, e recebendo salários bastante elevados. Né. Então, há que se ajustar isso. E o momento é agora. Um ajuste, uma transição moderada, um ajuste que respeite ao máximo, digamos, a individualidade de cada categoria, de cada segmento, mas que conviva com uma realidade. O Brasil não tem mais dinheiro para pagar esse tipo de situação. Agora também, deputado, tem os servidores públicos de municípios, que eles não têm salários, grandes salários, né, mesmo os estaduais. E, além disso, muitos estados até estão com atraso de salário. Nesse caso, eles estariam também sendo prejudicados? Não vejo aí um prejuízo. Estariam se adequando a uma realidade de municípios, uma realidade de estados e uma realidade da União. Eu penso que o ruim mesmo é você ter que fazer uma reforma previdenciária no momento que existe a quebra, que existe a falência. Situação que existe já no Rio Grande do Sul, onde o aposentado já não recebe em dia, já parcela dessa, é uma série de situações no Rio de Janeiro e como existiu em outros países, né? A Minas Gerais caminha a passo acelerado para isso, como já aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal, que para resolver a situação tiveram que realmente diminuir o tamanho da aposentadoria já concedida. O cidadão já estava aposentado, recebendo um X de aposentadoria, e em função da quebra da Previdência e da quebra do país, juntamente com ela, com a quebra da Previdência, se teve que cortar essa aposentadoria que o cidadão já recebia. A cada ano que passar, nós teremos que fazer uma reforma da Previdência mais dura. Então, o ideal é que façamos agora, preservando os direitos já adquiridos, ou seja, preservando a condição do aposentado. Uma das grandes mentiras da contrapropaganda da reforma é dizer que ela prejudica o aposentado. Não! Nós estamos fazendo essa reforma para garantir que o aposentado continue recebendo em dia a sua aposentadoria. Nós sabemos que são pessoas humildes, que não podem conviver com atrasos sistemáticos e valores pequenos. Tá? Então, esse é o objetivo da reforma, é proteger proteger a aposentadoria daqueles que já aposentaram, porque do jeito que as coisas andam, nem isso está garantido. Agora, deputado, a fórmula 85-95, ela já juntava o tempo de contribuição com a idade, ou seja, já impedia que as pessoas se aposentassem muito mais cedo. Não dá para fazer um ajuste nesse tipo de fórmula? Para não aumentar, tanto que tem uma previsão de se aumentar a contribuição para até 40 anos, não é isso? Veja bem, nós temos no mundo, não chega a 10 os países onde não existe uma idade mínima para a pessoa se aposentar, certo? E países, Equador, Arábia Saudita, Kuwait, países onde ou existe a Bolívia também parece que, né? Ou que existe uma outra forma até mais dura de se acertar essa questão da aposentadoria, ou países que existem sobre um mar de petróleo, onde efetivamente você fura o chão e jorra petróleo, onde existe a condição disso ser pago. Eu vou lhe ser sincera, se o Brasil tivesse condições de continuar pagando isso, que continuasse. Nós não estamos envolvidos, já chegando perto de uma eleição, envolvidos com uma questão tão polêmica, simplesmente por capricho, é porque nós entendemos que é necessário. Nós que estamos fazendo nesse momento o que é necessário, é que deveríamos, nós deputados estamos fazendo o que é necessário, é que deveríamos nesse momento estar sendo valorizados. Porque a oposição bate tambor contra a reforma, mas tenta esconder o fato de que seus próprios líderes já reconheceram que a reforma é necessária. E o ex-presidente Lula já disse, a reforma é necessária, é necessário reformar a Previdência. A ex-presidente Dilma já disse,
É necessário se mexer com a Previdência. O país não se sustenta com a Previdência do jeito que está. Mas assim mesmo diante dessa realidade, a oposição, digamos, se finge de boazinha, né, e pensa em alguns votos que possa conseguir para as próximas eleições, sem pensar efetivamente no Brasil. Nós que estamos tendo a coragem de, nesse momento, avançar naquilo que é necessário, é que estamos certos nesse momento, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Só uma última pergunta, deputado. São necessárias 2 votações com no mínimo 308 votos. Como é que estão as negociações com a base para que consiga votar? Qual a perspectiva de se votar ainda neste ano? Deixa eu lhe dizer, nós estamos melhores do que já estivemos. Né? Nós chegamos no momento em que nos aproximávamos muito do número de votos necessários para a aprovação dessa reforma. Surgiu essa crise, né, que eu entendo uma crise forjada a partir dessa delação premiadíssima, a delação mais premiadíssima da história da humanidade, que é essa delação dos Batista. E ali nós ingressamos numa crise política que durou aí cerca de 6 meses e que nos impediu de avançar. Isso, então, nós inclusive retrocedemos. Hoje, eu diria para você que nós voltamos, o número de parlamentares que entendem a necessidade da reforma aumenta a cada dia. Isso faz com que eu esteja, nesse momento, otimista. Claro que nós não vamos ser responsáveis de simplesmente irmos com tudo ou nada sem termos os votos necessários. Mas eu entendo que em breve tempo nós poderemos efetivamente avançar, colocar em votação e conquistarmos esse número aí difícil. Ainda neste ano. Ainda neste ano. De 308 votos pró-reforma, porque nesse momento, ser pró-reforma é ser pró-Brasil. É ser, inclusive, altruísta. É você abrir mão de privilégios seus, no sentido de que isso, considerando e tendo a certeza de que isso é necessário para o Brasil. Deputado, muito obrigado por seus Eu que esclarecimentos agradeço. aqui no programa. Eu estou sempre à disposição. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o procurador parlamentar, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Assista esta e também as outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.